Olá, futura habilitada. Então, seja muito bem-vinda a mais essa aula sensacional que eu preparei com todo carinho para você. Seja bem-vinda à aula de Black Friday da CNH. Para quem não me conhece ainda, deixa eu começar essa aula me apresentando. Meu nome é Carlos Nogueira, eu sou terapeuta especialista em ensinar mulheres que estão no processo da CNH para irem para a próxima prova e já saírem de lá aprovadas, independente do número de vezes que tu tenha tentado e não tenha conseguido ainda, ok? Então, hoje a gente vai incendiar aqui. Eu quero começar já a parabenizar a todos vocês, a todas vocês que estão aqui junto comigo nessa jornada. Eu quero te dar de coração os parabéns por estar aqui junto comigo, ok? Pois isso demonstra o quanto tu está comprometida e está aqui pontualmente no nosso horário combinado. Então, eu tenho certeza que a gente vai fazer dessa noite uma noite extraordinária, sensacional. Estou ao vivo aqui nas minhas redes sociais. Bora para cima então. E bora lá. Isso já mostra de coração a grandeza por você estar aqui e o comprometimento, né? Já mostrando a tua responsabilidade com a tua aprovação na prova prática de direção, a famosa CNH. Eu espero que você realmente não mude a sua postura durante essa aula e continue forte aqui comigo até o final, pois eu tenho certeza que eu tenho muita coisa boa para te mostrar hoje aqui nessa aula. E para já economizar tempo, para economizar distância, como eu gosto de chamar, de falar, eu vou começar te falando, afinal de contas, para quem essa aula de hoje? Bom, essa aula de hoje ela é feita para quem realmente quer ser aprovada na sua próxima prova prática de direção. Quem é aí que quer ser aprovada já na próxima prova? Coloca nos comentários aí, eu quero ver. Quem quer ter a sua liberdade, a sua independência, poder ir e vir a hora que quiser, quando quiser, como quiser, sem depender da ajuda desse ou daquele, sem depender de ninguém. Outra coisa, quem aí quer ter oportunidades com a sua aprovação? Sim, oportunidades, porque hoje quem tem uma CNH abre um mundo de oportunidades à sua frente. Eu já tive várias alunas que depois que conquistaram a sua CNH, conseguiram trocar de emprego, conseguiram melhorar a sua fonte de renda, conseguiram fazer da própria CNH uma fonte de renda. Ou seja, elas usaram aquilo que elas queriam, realizaram o sonho delas e conseguiram com isso criar uma fonte de renda. Ou então, de repente, tu quer melhorar tua vida pessoal, profissional, tua qualidade de vida, teu relacionamento. Teu relacionamento. Porque imagina tu sair para dirigir e aí tu tá lá dirigindo com a pessoa que tu mais ama. Imagina ela sentindo tu na direção, ela ali do teu lado, se sentindo confiante, segura junto contigo. Essa aula aqui hoje é para quem já tentou de tudo e até agora não conseguiu ser aprovada. Quem já não sabe mais o que fazer ou quem já tentou diversas coisas e até o presente momento não conseguiu ser aprovada. Quem ainda não identificou, porque mesmo sabendo dirigir e até muito bem, às vezes nas aulas práticas, chega no dia da prova, não sabe o que acontece e acaba reprovando. Talvez aquela pessoa que já sabe dirigir, já dirige muito bem, mas chega lá no local de prova, comete erros bobos, erros que não cometeria num dia normal, com o instrutor do lado ou até mesmo sozinha. Isso mesmo. Não estou aqui para julgar ninguém, para falar nada. Eu estou aqui para te ajudar. Então, cada um sabe de si o que é melhor para si naquele momento, naquela situação, não é mesmo? Ninguém aqui é criança, então vamos focar naquilo que a gente veio buscar. Eu quero te mostrar como ser aprovada já na tua próxima prova prática de direção e, sinceramente, para mim, Carlos Nogueira, não importa o número de vezes que tu tenha tentado ou se não fez a prova ainda, pois não se sente segura. Quantas pessoas eu vi começar o processo da CNH lá antes da pandemia e mesmo assim
elas não conseguiram ter o seu resultado, seu objetivo. Por quê? Porque elas travaram mentalmente, elas não têm coragem, elas estão travadas no que eu chamo o processo de de reprovação. A pessoa está lá presa na mente dela em algo que ela não quer. Então é muito importante, eu vou mostrar para ti, através de pesquisa, através de vídeos, através de depoimentos, o que tu deve fazer, como que tu deve fazer. E eu vou te mostrar também um passo a passo que eu uso hoje para ensinar centenas e centenas de mulheres por esse Brasil afora, e hoje eu tenho muito orgulho que eu tenho alunas não só no Brasil, mas eu também tenho alunas hoje na Austrália, tenho alunas também em Portugal, tenho alunas também na Espanha, isso mesmo, show de bola. Lá em Barcelona tem uma leoa, tem leoas aprovadas na CNH. Então eu vou pedir para a minha equipe aí, coloque aí na tela o índice de reprovação na prova prática de direção, para te mostrar hoje o que acontece com a maioria das pessoas que reprova na prova prática de direção. Hoje, o índice de reprovação, dependendo da cidade, do estado, ele chega, em média, a 70%. Ou seja, a cada 10 pessoas que fazem a prova prática de direção, 7 saem de lá reprovadas. Dependendo, isso é uma média. Não quer dizer, mas na minha cidade não reprova tanto. É que se tu juntar todas as pessoas que passaram pelo processo e reprovaram, no final a gente vai ter uma média, ok? Combinado? Então, bora para cima. Agora eu quero te dizer o seguinte: se tu faz parte do índice de reprovação, tu tá no melhor lugar que poderia estar para conquistar a tua CNH. Hoje eu vou te dar várias oportunidades, vou te dar várias chances, inclusive hoje, somente hoje, no final dessa aula, eu vou abrir algumas poucas vagas para a última turma do ano do método Você Aprovada na CNH, com o maior desconto da história até hoje. Eu não fiz essa loucura que eu vou fazer hoje e, sinceramente, provavelmente eu não irei fazer mais. Combinado? Então eu quero saber o seguinte: quem aí quer acabar de uma vez por todas com o ciclo de reprovações na prova prática de direção? Coloca aqui nos comentários enquanto eu tomo uma água. Ninguém? Ah, não, tá muito fraco esse eu quero. Tem que colocar mais energia, tem que colocar mais vitalidade, tem que colocar mais garra. É isso que eu quero para ti. Esse ano, ele, sinceramente, de coração, é o melhor ano para ser aprovada na prova prática de direção. Ué, como assim? Por que esse é o melhor ano para ser aprovada na prova prática de direção? Eu vou te dizer por quê. É simples. A gente não sabe como vai ser o ano que vem. Eu sei que vai ter várias mudanças que vão implementar em relação à CNH no ano que vem. Até o que era uma categoria vai ser dividida em duas: categoria B1, categoria B2, carro manual, carro automático. Então, por que que o Detran faz isso? Porque no momento que antigamente tinha só uma categoria e aí tu podia fazer carteira e usar para as duas, tu não precisava pagar de novo. Agora, imagina, tu vai ter que fazer para as duas categorias. Ou então aquela pessoa que tem para carro manual vai ter que fazer para carro automático. Isso tudo, ó, é dinheiro. E eu não sei se tu sabe como que vai ficar essa situação, o quanto isso ela vai acabar nos afetando. Então, o que que a gente tem que fazer? É não perder tempo, é não dar sorte para o azar. Ao contrário, eu sei que a maioria. Outra coisa muito importante que eu vi aqui nos comentários agora. O meu processo termina 31/12/2024. Meu processo termina esse ano acaba. A maioria dos processos vai acabar, vai terminar esse ano, 31/12/2024. Então, nós vamos entrar agora em dezembro, no último mês, a última chance, a última oportunidade de tu ir para a tua prova e já ser aprovada, para não correr o risco de reprovar, ter que abrir um novo Renache, ter que abrir um novo processo.
Tu já pensou? Imagina ter que abrir um novo Renasce. Imagina ter que abrir um novo processo, ter que começar tudo novamente. Toda aquela tortura, toda aquela frustração, toda aquela dor, todo aquele gasto, todo aquele desgaste. Sinceramente, eu não quero e não desejo isso para ninguém. Por isso que eu estou aqui hoje, vou dar uma aula super especial, vou no final vou te dar uma chance, uma oportunidade de fazer parte do meu time de alunas, ok? Então, fica tranquila que eu vou te falar agora. Dá só uma olhadinha nessa matéria que saiu. Tu entendeu como o índice de reprovação no nosso país ele é muito grande? E por que será? Antigamente a gente não tinha tudo que a gente tem hoje de apoio. Como assim apoio? Apoio que eu digo é, hoje a gente tem aula para teórica, hoje a gente tem aula de prática, hoje a gente tem uma pessoa ali especializada para nos ensinar a respeito de primeiros socorros, a respeito de mecânica, a respeito de direção defensiva. Hoje a gente tem tudo isso. Mas então por que que o índice de reprovação é maior do que antigamente, que a gente não tinha nada disso? É simples, a cabeça das pessoas cada vez mais está sendo invadida, bombardeada por informação de tudo quanto é lado. A maioria das pessoas hoje estão presas aonde? Num celular. A maioria das pessoas hoje não querem exercitar sua mente, elas colocam conteúdo no celular e aí com isso elas não estão exercitando o cérebro. Hoje qualquer informação que tu colocar no celular, ela não grava na tua mente, ela grava na memória do celular. E isso atrapalha, isso afeta para quem está no processo da CNH? Sim. Por quê? Porque na realidade a informação está contida lá, tu não está exercitando o teu cérebro. O nosso cérebro é como ele se fosse um músculo. Quanto mais tu trabalha esse músculo, mais exercita, mais ele vai crescer, mais ele vai se desenvolver. Agora, quando tu não exercita esse músculo, não desenvolve, não trabalha, o que acontece? Ele atrofia, ele acaba retrocedendo. Assim é a nossa cabeça, assim é a nossa mentalidade. E eu quero te mostrar como que tu pode ter resultado de uma maneira muito mais fácil, de uma maneira muito mais rápida, ok? Então, algumas pessoas perguntaram para mim, tá, mas afinal de contas, como é que tu chegou nesse processo da CNH? Eu vou te contar como eu cheguei até aqui de uma maneira bem rápida, que eu não quero tomar o tempo de ninguém, ok? Eu quero que tu realmente entenda o que aconteceu. Eu, sinceramente, eu não caí aqui de paraquedas e, para quem realmente acha, mas o que que ele faz afinal de contas? Eu sou terapeuta e eu sou especialista em ensinar mulheres a serem aprovadas na prova prática de direção. Eu tenho formação em coach, eu tenho formação em programação neurolinguística, a famosa PNL, eu tenho formação também em hipnose clínica, hipnose conversacional, hipnose não verbal. Eu tenho vários cursos e treinamentos na área de desenvolvimento humano, aonde que a gente trabalha a mentalidade. E eu já atuo há 14 anos tratando mulheres que estão no processo de habilitação e somente nos últimos 2 anos, de lá para cá, só no digital já foram mais de 2.500 alunas que eu chamo carinhosamente de minhas leoas. E eu tenho muito orgulho dessas mulheres extraordinárias, ao qual elas recebem, depois que entram na metodologia, o meu acompanhamento pessoal até a sua aprovação. Meu, da minha equipe e das outras colegas, é claro, porque eu não faço isso sozinho. Eu faço isso com uma equipe que eu tenho por detrás e mais a comunidade das alunas, a comunidade das leoas. E, sinceramente, por incrível que pareça, eu comecei esse trabalho ajudando um garoto, um menino, que na época a recém tinha feito 18 anos. Ele tinha começado o processo da CNH e achou que ia ser barbada, ele achou que ele ia conseguir passar de primeira, pois ele já tinha um carrinho já batido, um carrinho já antigo, um Chevette, mas era o meio de condução dele.
Na época ele já andava para cima e para baixo com aquele carrinho, ele tinha 2 filhas pequenas, ele colocava as crianças e que ia sair para passear. Mas como ele não tinha habilitação, ele tinha que andar na volta, e aquilo acabou saturando, cansando ele. Aí ele pensou: "Não, eu vou ter que tirar minha CNH para sair com as minhas filhas para dirigir com segurança". E aí aconteceu o quê? No momento que ele começou o processo, tudo belezinha, tudo certinho, fez a prova teórica, fez as aulas práticas. Quando ele marcou a prova, chegou lá todo confiante, achando agora vai. Chegou lá, foi fazer a prova, não sabe o que aconteceu, veio uma dor na boca do estômago, uma sensação ruim, as mãos, o corpo dele começou a suar, começou a tremer, e ele acabou perdendo a coordenação motora, a mobilidade na hora da prova. E com isso, acabou vindo a primeira reprova. O instrutor dele foi lá, tentou consolar ele, falou para ele que aquilo era normal, que poderia ter acontecido, tudo bem. E aí ele foi lá, que era só ele marcar outra prova, comprar mais umas aulas práticas para reformular o que ele tinha feito. Foi o que ele fez. Ele foi lá, novamente, comprou mais umas aulas práticas, marcou a prova, foi fazer a prova, confiante. Não, agora vai dar. Da outra vez eu não sabia como é que era. Agora eu sei, eu vou com tudo. Chegou lá, acabou novamente tendo os mesmos sintomas e acabou reprovando. Ele fez isso umas 3 ou 4 vezes. Até que ele chegou até mim, eu fiquei sabendo que ele estava tentando ser aprovado na prova prática de direção. Na época, eu já trabalhava como profissional da área de desenvolvimento humano. Eu ajudava as pessoas a mudar a cabeça delas para elas conseguirem ter um resultado. Independente de qual resultado fosse, eu trabalhava com elas uma vez por semana, durante 1 hora, durante 3 meses. E no final de 3 meses a gente terminava, ela conseguia chegar no sonho, na meta, no objetivo delas. Então eu pensei, bom, se eu consigo ajudar pessoas que já estavam endividadas, com depressão, com ansiedade, com sobrepeso, eu também consigo ajudar esse garoto. Eu acredito que falta pouca coisa para trabalhar na mente dele para dar resultado. Então foi o que eu fiz. Trabalhei com ele na mente dele e na época eu pedi para ele um prazo de 1 semana para ele me avisar antes. Ele acabou me avisando na véspera e eu acabei tendo que no domingo, aqui eu não sei quem é do Rio Grande do Sul. Quem é do Rio Grande do Sul? Quem é gaúcha? Coloca aí eu aí para mim saber. Então, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem a cultura final de semana, sábado, domingo, se juntar com a família, com os amigos e fazer o famoso churrasquinho. Eu todo domingo eu fazia meu churrasquinho. E aí, como ele me avisou no sábado, eu disse para ele, cara, vou te pegar bem cedo na tua casa e vou te levar lá no local de prova, vou ver o que tu sabe fazer. Peguei ele na casa dele, na época com o meu carro, um ninho velhinho, batidinho, que nem bengala de cego, um Uno 92. Levei ele no local de prova, dei o carro para ele e disse: me mostra o que tu sabe fazer. Ele começou a fazer ré, ele começou a parada obrigatória, começou a fazer controle de embreagem, começou. Cara, ele fez tudo perfeito. Sinceramente, mais perfeito do que eu, que já sou motorista há muitos anos. Naquela época, eu já tinha dirigido por todo o país e fora do país. O guri mostrou uma habilidade extraordinária. E eu disse para ele: não, mas para aí. O que está de errado? Porque tu sabe fazer tudo, faz tudo certo. O que acontece contigo no dia da prova? Olha, no dia da prova eu começo a tremer, começo a suar, vem aquela sensação ruim na boca do estômago, eu não consigo um dia antes fazer nenhuma refeição, eu chego no outro dia pela manhã, quando é a minha prova, eu chego destruído, acabado, de tanto pensar naquela prova prática de direção, e aí chega na hora, eu mesmo sabendo dirigir, eu acabo reprovando. Eu disse para ele, lamento, mas isso não tem nada a ver com prática, não tem nada a ver com habilidade, isso somente tem a ver com a falta de controle emocional e é onde eu vou trabalhar contigo, na tua cabeça. Vou te dar 2 técnicas, 2 ferramentas para te treinar e aí eu quero que amanhã eu vou te pegar lá no local, na tua casa, para te trazer para o local de prova. Dito e feito, dei as técnicas e ferramentas, trabalhei a mente dele bastante antes, com uma terapia de impacto que eu usava para as pessoas que têm depressão, que têm ansiedade, pessoas drogadas, pessoas dependentes de químico. E aí eu fiz aquela mudança de mentalidade para ele e depois eu dei um passo a passo para ele treinar em casa.
Dito e feito, não deu outro. No outro dia, levei ele no local de prova e aí o que aconteceu é o seguinte: eu fui lá, usei tudo que eu podia e que eu não podia para ele chegar no local já preparado e empoderado. Pronto. Usei as técnicas e ferramentas da metodologia. Ele, na época, ele até teve um bate-boca antes de começar a prova com o examinador, que ele levou um documento de identificação, o examinador disse que não podia aceitar aquele documento. Ele disse que aquele documento ele tinha usado para tudo, desde para fazer a prova teórica, para fazer as aulas práticas, para fazer a inscrição para as outras provas, para fazer as outras provas, e ninguém nunca tinha falado nada. Só ele que falou ali, e ele acabou, no calor da emoção, chamando o examinador de ladrão. Imagina tu chegar na prova e aí a pessoa que vai te avaliar, a pessoa que vai analisar o que tu tá fazendo, e aí tu chamar o cara de ladrão. Na época ele ficou meio desconcentrado, mas ele disse: "Olha, agora que eu já falei, não adianta, eu tenho que mostrar para ele que eu sei. E eu sei que hoje eu preciso controlar o meu emocional. E é isso que eu vou fazer." Ele seguiu fazendo o passo a passo que eu dei para ele e pronto. Saiu, foi aprovado de primeira. Até hoje, ele saiu de lá feliz, pulando da vida, porque ele conseguiu. O próprio examinador, que ele chamou de ladrão, foi obrigado a apertar a mão dele, cumprimentar e dar os parabéns para ele, que ele fez uma excelente prova. Ele conseguiu dominar o seu emocional e, com isso, teve o resultado que teve. E depois disso, ele, imagina, ele ficou feliz, eu mais ainda. Por quê? Eu pensei, pô, se eu conseguir fazer isso em um único dia com um cara que já havia reprovado 3, 4 vezes, imagina se eu tiver mais tempo para me preparar e preparar as pessoas. Aí não deu outra. Eu comecei a trabalhar com várias pessoas que tinham reprovado na prova prática de direção. Nesse meio tempo, essa história desse garotão que eu ajudei chegou aos ouvidos de um primo meu. O que ele fez? Tinha uma namorada, uma menina que ele estava começando a namorar, hoje se tornou esposa dele, e na época ela já havia reprovado 6 vezes. E aí ele me chamou e conversou comigo: será que tu pode ajudar a fulana? Porque na realidade ela fica tão destruída, mas tão destruída depois da prova, que ela não sabe mais o que faz. Eu disse: tranquilo, então faz o seguinte, manda ela para mim. E aí eu fui conversar com ela, ela só tinha prova uma semana antes, mas eu achei, ela em vez de entrar em contato comigo, ela não entrou, deixou para entrar no dia da prova. Eu disse: mas aí não tem o que fazer, como é que eu vou fazer, o que que eu vou fazer? Em tão pouco tempo, que como era no dia da prova que ela entrou em contato, o que que eu fiz? Levei ela no local de prova, a prova dela ia ser à tarde, às 13h30, 1h30 da tarde. Eu era horário de almoço, que ela trabalhava numa loja durante todo o dia. Eu disse para ela: eu vou passar na loja onde tu trabalha e vou te levar no local de prova, pode ser? Ela: pode. Chegando lá no local de prova, eu, eles deixam ali as parafernálias toda para fazer a baliza. Aí deixou ali os cones e eu coloquei ela dentro do meu carro e disse para ela: faz a baliza. Só tava eu e ela naquele local lá, não tinha mais ninguém. As pessoas não tinham chegado ainda para fazer a prova, não tinha ninguém treinando baliza. Nós estávamos num lugar reservado. Sozinha, eu e ela não conseguiu fazer a baliza. Ela não conseguia colocar o carro na vaga. Na minha cabeça, a primeira pensamento que veio foi: pô, se comigo aqui, sozinha, ela não consegue fazer a baliza, imagina se ela vai conseguir na frente de um monte de pessoa, na frente do instrutor dela, na frente do examinador, na frente de outras pessoas que estão passando pelo local de prova, na frente das pessoas que estão esperando as outras pessoas lá. É mais complicado. Eu, eu já pensei: ó, acho que não vai dar certo. Eu naquela hora eu já disse para mim, mas eu não quis falar isso para ela. Deixei para ver. Disse: ah, tranquilo, vamos fazer umas técnicas para te relaxar tua mente, relaxar o teu corpo, e aí sim. Bom, na época eu não podia esperar junto com ela, então eu me afastei, fui para o outro lado da calçada e ali tinha um grupo de pessoas esperando para ser aprovado. Nesse momento,
passou por mim uma senhorinha, que ela estava com um cigarro, uma bolsinha tiracol e um cigarro nos beiços, como a gente fala. E ela dava uma tragada, fumava, andava para lá e para cá, bem nervosa, nitidamente nervosa. E eu pensei, essa mulher tá uma pilha de nervos. Se ela continuar assim, vai dar um ataque do coração. Ela vai parar aqui, ela vai apagar. Deixa eu ver o que eu posso fazer para ajudar. Eu então comecei a conversar com ela para chamar, tirar, mudar o foco, a atenção dela e comecei a conversar com ela ali no local de prova. Ela no início ela foi resistente, ela não queria conversa, ela não queria parar para me dar atenção, nada disso. Eu tive que insistir. O que que eu fiz? Eu comecei a conversar com ela e aí chamei a atenção, até que ela abriu uma brecha para mim e ela falou: "Olha, eu já reprovei 16 vezes". Na época, para mim, 16 vezes eu nunca tinha escutado falar, então eu, sinceramente, meio que me espantei. Mas eu não poderia mostrar para ela, eu não podia. Uma coisa que eu aprendi na área de desenvolvimento humano é: a gente não pode pré-julgar alguém, porque o julgamento ele pode atrapalhar na conversa, no diálogo, no momento que tu vai trabalhar com uma pessoa. E aí eu pensei 16 vezes para quebrar aquele padrão e disse para ela: "Ah, que legal, show de bola". E ela olhou para mim, parou, que ela estava caminhando para um lado e para o outro, tentando tirar aquela pressão que ela estava tendo. E ela olhou para mim bem séria. Eu sou baixinho, ela é mais baixinha, era mais baixinha do que eu. Ela olhou para cima assim, com aquele cigarro. Como assim? Como que show, que legal. Imagina. E eu disse: "Ó, mas é claro, uma pessoa que já reprovou 16 vezes, ela está mais preparada ou menos preparada para ser aprovada?". Ela olhou, me fitou nos olhos assim, parecia que queria me jogar um monte de canivete, um monte de faca sobre mim. Ela olhou e disse assim: "Não, a pessoa que já reprovou 16 vezes, ela está totalmente despreparada". E eu levei meio que um susto na hora, mas eu pensei: "Eu vou contornar a situação". Aí eu comecei a puxar papo com ela e perguntei: "O que que tu faz?". Ela disse: "Sou professora". "Ok, então faz o seguinte, me conta a tua história, como que tu começou, a primeira vez que tu começou, que tu já foi dar aula, tu já sabia qual era o colégio?". "Não". "Tu sabia qual era a aula?". "Não". "Tu sabia qual era a turma?". "Não". "Tu sabia onde ficava a sala?". "Não". E eu disse: "E como é que foi no segundo dia?". "Ah, no segundo dia já sabia qual colégio fui direcionada, falei lá com a diretora, ela já me disse qual a turma, qual a aula que eu ia dar aula, já dei aula a primeira vez lá naquela turma, aí fui conhecendo as outras turmas, as outras salas". E aí eu disse para ela: "Tá, e no quinto dia, como é que foi?". "Ah, no quinto dia eu já comecei a puxar papo com as outras professoras, já comecei a me enturmar e aí eu fui indo, fui melhorando". "E no décimo?". "Ah, no décimo eu já conhecia todo mundo". "E no 15º?". Aí ela disse: "Ah, no 15º eu já era de casa, eu já sabia de cor e salteado, eu nem precisava olhar para trás para saber quem é que estava falando, quem é que estava interrompendo a aula. Eu escrevendo no quadro eu gritava: 'Joãozinho, para quieto, senão eu vou te botar de castigo'". Eu nem olhava para trás, sabia que era ele, automaticamente ele já parava. E eu disse para ela: "Pois então, imagina uma pessoa que já fez 16 vezes a mesma coisa. Essa pessoa, ela sabe ou não sabe fazer?". Aí que deu um estalo na mente dela e caiu a ficha. Eu fiz uma associação ao emprego que ela tinha com o número de reprovas que ela tinha. E aí ela caiu a ficha, ela pensou: realmente, pensando dessa forma, pensando desse jeito, faz sentido. E aí eu comecei a trabalhar naquela hora, naquele momento, empoderamento na mente dela. Eu comecei a buscar coisas que ela já tinha feito, coisas que ela já tinha conquistado, coisas que ela já tinha realizado na vida dela. E aí parece que ela se iluminou, parecia uma árvore de Natal, toda iluminada. Ela começou a dar um sorriso assim, tu via que o corpo dela relaxou, tu via que ela sentou, ela já nem estava mais fumando. Aí no momento que ela estava preparada, eu comecei a colocar outras técnicas, outras ferramentas em cima. Eu fiz um empilhamento de âncoras, eu fiz um empilhamento de técnicas e ferramentas para, além de dar empoderamento, dar consciência, dar preparação e colocá-la na situação. E fazer ela imaginar dentro do carro. No momento que eu fiz isso,
Nesse meio tempo eu perguntei para ela: "E agora? O que que tu vai fazer lá? Tu vai fazer o que tu sempre fez e ter o mesmo resultado que tu teve? Ou tu vai lá e vai mostrar para eles que hoje vai ser diferente? Hoje eles vão encontrar aqui uma mulher extraordinária, uma guerreira, uma leoa, uma batalhadora." E ela disse, sem sombra de dúvidas: "Hoje eu não saio daqui sem a minha CNH." Pronto, ela precisou acho que 15 minutos, meia hora, conversando comigo, eu mudando a mentalidade dela e botando o máximo de técnicas e ferramentas para ela mudar o que ela pensava. E aí não deu outra. Ela foi fazer a prova e eu olhei para a esquina que eu ficava espiando, porque não podia ficar no local de prova, eu ficava espiando. E eu, de repente, eu não vi mais ela. Não vi nem ela e nem ninguém. E eu disse: será que ela reprovou e saiu para outra esquina? Porque já fazia um bom tempinho que ela tinha ido e não tinha voltado. Daqui a pouco eu olho para o lado assim e vem aquela senhorinha bem baixinha, pequenininha, escondida atrás da direção, só as mãozinhas assim na direção e aquela o nariz. E aí com o examinador, um burro do animal do lado dela. Ela dobrou a esquina, encostou o carro, estacionou, o examinador desceu, ela desligou, levantou o banco, pegou a bolsinha dela que estava atrás, no banco de trás, e botou de pendurado e saiu em direção ao examinador. E aí, quando vê o examinador, estendeu aquela burra mãozona para ela, ela com a mão bem pequenininha, como apertou a mão dela, deu um abraço nela, e aí o instrutor já veio, abraçou, fez uma festa, e ela saiu, correu, começou a correr em direção à esquina que eu estava e dava risada sozinha, chegava a rir sozinha. Até que ela passou por mim que nem um furacão. Ela até hoje ela não sabe, ela mal parou para me cumprimentar, para falar, me agradecer, dizer, eu não fiz por nada disso para ela. Eu simplesmente estava ali já imaginando o que eu poderia fazer na mente dela para mudar a mentalidade dela para ver resultado. Ali para mim foi um campo de teste, de experiência, de treinamento. E ali ela me deu a oportunidade de treinar. Até hoje ela não sabe o que eu fiz por ela, mas eu sei que graças a ela eu comecei esse trabalho lindo e maravilhoso que eu faço até hoje. Bom, ela saiu aprovada, feliz da vida, eu mais ainda. Só que naquele dia não foi completamente 100%. Sabe aquela menina do meu primo, namorada, que hoje é mulher, esposa? Ela acabou reprovando, porque ela não tinha condições, ela não tinha chance. Aí, como eu busquei e estava esperando ela, eu levei ela embora de novo para a casa dela. E aí eu sei que 15 dias depois, antes de fazer a nova prova, ela entrou em contato comigo e ela disse o seguinte para mim: eu gostaria que se tu pudesse me ajudar somente a me sentir melhor depois da prova de direção, eu já ficaria feliz. Porque depois que eu saio da prova, eu saio destruída. Eu não aguento mais. Se tu puder me ajudar só com isso, eu não quero nem sair para dirigir. Eu não quero nem pegar o carro. Eu não quero nada disso. Eu só quero me sentir bem comigo mesmo. E eu pensei, tá, mas é isso que eu faço. Essa é a melhor parte que eu faço. Eu já trabalhava com pessoas com ansiedade, com depressão, com traumas, com fobia. Eu já curava essas pessoas em questão de minutos. Eu disse, então, senta aí. Na época, a prova dela ia ser numa segunda-feira, eu atendi ela na minha casa no domingo à tarde, depois do churrasco. Aí lá eu comecei a fazer as técnicas e ferramentas que eu dominava. Comecei pelo um passo a passo e no final ela chorou muito, botou aquele sentimento, aquela emoção para fora, teve o que a gente chama de catarse, mas depois ela sentiu um alívio, uma paz, uma tranquilidade, que ela disse: olha, eu não sei o que tu fez, como que o que tu fez nessa uma hora, mas foi a melhor coisa que eu já passei na vida. E amanhã eu vou lá fazer a minha prova e eu tenho certeza, não sei por que eu vou ser aprovada. E ela foi no outro dia, mesmo tendo passado por 6 reprovas anteriores, mesmo por 15 dias atrás ela não tendo conseguido fazer a baliza somente eu e ela foi lá e foi aprovada. E aí tu deve estar perguntando, tá, mas é mágica, é truque, alguma coisa do tipo? Não. Simplesmente ela só controlou o emocional dela, ela tinha uma carga emocional muito grande
E no caso dela era algo que vinha lá na infância, que somente na sessão de terapia a gente conseguiu identificar, trabalhar e ressignificar. No momento que eu tirei aquilo da cabeça dela, pronto, ela foi lá e deu o melhor dela. Porque uma pessoa que já havia reprovado várias vezes é uma pessoa que estava mais pronta. E até hoje eu acredito que aquela pessoa que já reprovou várias e várias vezes, seguindo o método que eu ensino, é a pessoa que está mais pronta para ir para a próxima prova e já sair de lá aprovado. Depois daí eu tive vários casos, várias histórias que se deixar eu passaria a noite aqui contando. Eu tive uma história de uma senhora que ela simplesmente se tratava com um psicólogo por 2 anos seguidos, uma vez por semana ela ia no consultório durante 1 hora, durante 2 anos. Sabe o que que é isso? São 4 visitas ao psicólogo por mês, 4 visitas durante 12. Multiplica isso, vai dar 10, vai dar 40, 48, 96 visitas ela fez ao psicólogo e ela tinha um trauma em relação ao cachorro. Ela não podia ver, escutar, saber, sentir que tinha um cachorro por perto, que ela travava, os músculos dela travavam e ela já se tratava há 2 anos com psicólogo e mesmo assim não tinha resolvido. Na época, eu encontrei ela no local de prova, eu saía para dar panfleto e eu disse para ela: Olha, eu não sei, ela não, na época não tinha me dito que ela se tratava no psicólogo, mas eu disse para ela: Eu não sei o que acontece, o que aconteceu, o que tu já fez para ser aprovado e não conseguiu. Sinceramente, eu não sei e não me interessa. A única coisa que me interessa é se tu quer realmente ir para a próxima prova e ser aprovada, o que que tu tem que fazer agora? É só entrar em contato comigo que eu vou resolver. No momento que ela marcou a consulta comigo, falou comigo, seguiu o passo a passo da metodologia, ela foi lá, eu identifiquei que tinha um trauma relacionado a um cachorro de muitos anos atrás, que ela trazia na cabeça dela, na mente dela, e gerava todo o sintoma novamente no local de prova. Pronto. Ali eu tratei, ressignifiquei, ela foi para a prova e ela saiu aprovada de primeira. Ela me deu tanto presente, ela passou num negócio lá que ela mandou para mim um monte de coisas, um monte de coisas relacionadas de presente para mim e para minha família. Eu achei sensacional. Imagina, quem não quer, né? Era perfume, era doce. Cara, eu achei o brabo difícil foi depois chegar em casa com uma caixa de bombons, aqueles licor, sensacional, e perfume do perfumista. Imagina eu ter que falar para minha esposa da onde veio aquilo. Então é o seguinte, agora eu vou parar de contar a história, porque se deixar eu vou virar a noite aqui, e eu tenho certeza absoluta que não é isso que vocês querem. Eu tenho tanta história que, cara, a gente não ia conseguir ficar só nisso, tem muito mais. Mas eu não sei se tu sabe, para ser aprovada na prova prática direção, precisa de 2 coisas. Quem aí, quem está na aula, que sabe quais são as 2 coisas essenciais para ser aprovada na prova prática direção? Coloca nos comentários aí rapidinho. Enquanto eu tomo uma água, molho a palavra. Bom, então eu vou te falar o que é. Primeiro, controle do veículo. Ou seja, se for carro, tu precisa tirá-lo e colocá-lo na vaga. Usando seta, retrovisor, cinto e tudo que o Detran pede no tempo que ele pede, é claro. Depois disso, tu precisa ser capaz de realizar o percurso sem extrapolar o tempo definido, determinado pelo Detran. E o número de pontos permitido, né? Eles dão os pontos, a pontuação. E se for moto, da mesma forma, do mesmo jeito, a mesma coisa. Tem que fazer o percurso proposto. E eu, sinceramente, eu acredito de coração que isso tu já sabia, não é nenhum segredo de Estado. Não estou falando nenhuma novidade aqui para ninguém. Mas o que a maioria não sabe ou poucos sabem é que a grande virada de chave para ter sucesso ao longo da tua caminhada rumo até a tua habilitação é que só prática não é suficiente. Não é suficiente.
Hoje, o que mais reprova no teste prático de direção é a falta de controle emocional. E é por isso que é exatamente o que o método que eu criei trabalha hoje e com muito orgulho. É isso que eu quero para todas que estão aqui trabalhar, identificarem aonde está acontecendo, como está acontecendo. Então, é isso que eu quero para todas, é isso que eu desejo para todas. Durante essa minha jornada, trabalhando na área de desenvolvimento humano, trabalhando com pessoas que reprovaram, passando por várias e várias histórias como essa, eu acabei criando um método com técnicas e ferramentas que tem resultado mais rápido na vida daquelas pessoas que já reprovaram, na vida daquelas pessoas que têm algum trauma, uma fobia, tem algum bloqueio, talvez aquelas pessoas que nem saibam que existe alguma coisa dentro delas, dentro da mente delas que está travando. E ao longo desses 14 anos trabalhando com pessoas que reprovaram na prova prática de direção, eu fui aprimorando, eu fui melhorando cada vez mais esse método, esse passo a passo. Hoje ele é como se fosse um mapa para te chegar da onde tu está, para te direcionar, te ajudar aonde tu quer chegar, ou seja, na tua aprovação. Ah, mas isso é real, isso funciona? Sim. Hoje, graças a Deus, todos os dias eu tenho depoimentos de alunos e alunas, mandando no meu privado, mandando na comunidade das alunas, das leoas, que foram aprovadas usando a metodologia. Alguns eu compartilho aqui nas minhas redes sociais, alguns eu coloco nos meus stories, mas eu não consigo colocar todo mundo, porque tem tanto, mas tanto aluno que já foi aprovado, usando a metodologia que eu não consigo catalogar, ou seja, pegar aquela pessoa, entrevistar ela, anotar o que ela fez, como que ela fez. Porque eu não sei se tu sabe, isso gera mais aprendizado, não só para elas, mas para mim também. Eu sei qual ferramenta que deu resultado mais rápido, qual técnica, qual passo a passo, o que ela fez, como que ela fez. E aí eu vou colocando dentro da minha metodologia e vou melhorando ela cada vez mais. E eu tenho feito isso todos os dias, todos os meses, todos os anos. Então, eu estou melhorando, eu estou aprimorando aquilo que centenas e centenas de alunos e alunas vêm colocando. Eu, sinceramente, hoje eu tenho um tratamento completo para te tirar do estado em que tu te encontra hoje e te levar para o domínio total dos teus sentimentos, das tuas emoções. E é isso que eu vou compartilhar contigo aqui agora. Eu vou colocar, eu vou falar como que funciona esse método, para que ele serve, de que forma, como que ele é feito, ok? Dá só uma olhada nesse depoimento que eu vou deixar aqui agora rapidinho. Eu sou de Varginha, Minas Gerais. Foi o seguinte, eu já tinha feito, na verdade eu consegui adquirir a moto sem ter noção nenhuma de pilotar, né? E aí eu comecei a fazer a autoescola, entrei nas aulas e tal. Enfim, foi para aula de prática, né? E eu comecei a ficar muito nervoso no dia. E aí as minhas aulas práticas que estavam inclusas no pacote foram acabando e eu sabia que eu teria que marcar um exame, né? E aí eu faço psicanálise, eu levei na psicanálise, eu falei assim, olha, eu não tô dormindo, eu tô vendo o percurso, a rampa, principalmente no meu quarto. Aí ela foi e falou pra mim assim, olha, Wesley, primeira coisa, vai assistir um exame deles lá, como que funciona. Fui assistir um exame. Pra quem tá assistindo é tranquilo. Mas assim, aí ela foi e falou assim, se não te acalmou, é melhor você se jogar. E aí eu fui, sem preparação nenhuma emocional. E aí, na primeira dificuldade no percurso, que é o labirinto, eu já saí da pista. E aí, depois dessa, tipo assim, marquei um segundo exame, fui também, não estava preparado, né? E nisso, comprando aulas. E aí, chegou o momento que eu estava pilotando muito bem, eu sabia fazer, só que chegava na hora eu travava. E aí eu falei assim, bom, tava sem esperança já. Aí eu comecei a mexer no Instagram, aí passou o Carlos falando que ajudava mulheres, tal, aquela coisa. E eu falei assim, bom,
tá direcionado às mulheres, mas eu vou pedir ajuda. Aí eu mandei mensagem, falei assim, olha, já fui reprovado 2 vezes e não tô aguentando mais, eu não sei mais o que fazer. Aí eu comecei a seguir o canal dele e aí comecei a pegar as dicas, né? E aí eu achei muito interessante, fui querer aprofundar e aí entrei na metodologia. E na verdade, eu por ser uma pessoa assim muito, como se diz, descrente, eu não acreditava que poderia acontecer comigo. Por mais que tinha depoimentos, por mais que tinha pessoas, isso funciona, eu sempre com a dúvida. Mas mesmo assim eu falei assim, bom, a reprova eu tenho, a dificuldade eu tenho e o travamento, né, eu também tenho. Então é procurar ajuda. E aí nessas alturas do campeonato, eu já estava na psicanálise e já estava fazendo uma outra, estava com uma outra psicóloga que fazia comportamental. Então a psicanálise tratava de tudo, né, desde o começo, e a outra começou a tratar da situação atual. Só que nenhuma das duas não é falando do profissional que me atendeu. Só que não era, eles não eram específicos para aquilo. E aí eu falei assim, bom, eu vou entrar. Aí eu fiz o primeiro contato, o Carlos me respondeu, o suporte também me respondeu, e eu entrei. E a partir dali começou a mudar a mentalidade. Mas mesmo na mudança de mentalidade, eu fui turrão. Eu falei assim, não vai funcionar comigo. Você acha que vai dar certo? Eu perguntei para ele, você acha que vai dar certo eu marcar o próximo já? Ele falou assim, vai. E aí eu falei assim, não, então beleza, eu vou marcar pro dia 27, que foi agora dia 27 de agosto. E aí foi na terça-feira. Aí ele falou assim: na segunda-feira a gente tem um encontro marcado, que era no meu horário de almoço, às 13 horas. E aí eu falei assim: não, beleza. Só que aí teve uma mudança na empresa, eu não consegui fazer o atendimento com ele. Aí a gente agendou para terça-feira, que seria melhor ainda, porque aqui em Varginha, o exame de moto é à noite. E aí eu tive o atendimento no horário do almoço, e que foi muito engraçado, que no atendimento ele falou para mim assim, ele começou a passar uma passagem bíblica, na onde Jesus ia andando sobre as águas, falava vem, e aí eu não me recordo muito bem, mas assim, ele só me falou isso a respeito, que o rapaz não queria andar em cima sobre as águas, ele falava assim, ele estava olhando a tempestade e começou a afundar. E o Carlos falava para mim assim, por quê? Porque ele era homem de pouca fé. E, tipo assim, naquele momento, eu desacreditava em mim. Eu falei assim, bom, ele tá colocando tanta expectativa em mim, mas eu sei que não vai dar certo. Aí ele até comentou comigo, falou assim, olha, tem uma aluna minha que falou assim, eu vou fazer e vou provar para você que não vai dar certo. E na hora que ele me falou isso, eu coloquei isso na cabeça. Eu falei assim, também vou ser mais um que vou desafiar e vou chegar lá e vou ser reprovado. E, né, e ele sempre falando assim, não, homem de pouca fé, não presta atenção na tempestade, presta atenção no foco e tal. E aí, tranquilo. O atendimento acabou, deu 6 horas. Que o exame seria 7 horas. E aí fui para o local de prova. Na hora que eu cheguei, que o examinador me chamou, e eu fui, comecei, ele falou assim, pode preparar e subir na moto. Eu subi na moto, já veio a voz do Carlos na minha cabeça, homem de pouca fé. Eu falei assim, gente, eu tenho que pôr a fé em ação e fazer o que tem que ser feito. E aí comecei a respiração de contagem, passei no 8, né? Passei assim, fiz o 8 normal, entrei no labirinto. E aí eu foquei, isso foi tão engraçado que eu foquei logo em mim, foi a casinha que eu sempre passava, que tinha um examinador, que eu sempre errava, que eu sempre saía, eu passei por ela, eles não me pararam. Aí eu continuei o percurso, olhei o cruzamento, chegou a rampa. O meu medo maior, né, que eu tinha aquele, nossa, a rampa para mim se tornava uma montanha. E aí passei a rampa, cheguei no outro examinador, ele não me parou. E aí eu passei os cones, fiz a reta final, na hora que eu fui dar por mim, o rapaz falou assim, pode seguir. Eu segui, desci da moto, falei assim, poxa. E detalhe, foi a primeira vez que eu consegui fazer o percurso inteiro. Sempre, das 3 vezes, eu fui eliminado no meio do percurso e não conseguia terminar. Aí ele veio com os 3 papelzinhos. E eu já olhei na mão dele, eu já vi lá reprovado.
Aí eu falei assim, pronto, já sei, né? Eu já sabia, então tô tranquilo. Aí ele foi, entregou o papelzinho na minha mão e falou assim, parabéns, você foi aprovado. Legal, né? E como ele fez isso? Ele entrou na metodologia aprovada na CNH e foi aprovado. Simples assim. É essa oportunidade que vai se abrir em cerca de 1 hora, com o maior desconto da história feito até hoje. Isso mesmo, 1 hora daqui a pouco. Por isso, faz o seguinte: antes de entrarmos no conteúdo, eu vou dar conteúdo, vou começar o conteúdo agora. Eu vou abrir um contador que vai ficar aqui no canto da tela, ou desse canto aqui, ou desse canto aqui. Vai estar o contador aqui. E o que significa esse contador? Quando ele zerar, vai abrir um novo portal de oportunidades para você se tornar minha aluna ou meu aluno, ok? Isso mesmo. Assim que esse contador zerar, você terá a chance de entrar para a última turma do ano do método Você Aprovada na CNH, com o maior desconto da história feito até hoje. Será um grande fechamento de ciclo. Eu vou fechar esse ano com chave de ouro. E por quê? Presta atenção, fica comigo até o final que eu vou te explicar por que é importante tu entender o que eu vou falar aqui, ok? É isso que eu quero que tu entenda. Eu vou mostrar para ti por que essa oportunidade é única, por que ela é exclusiva. Bom, essa minha metodologia, ela é baseada em 8 pilares. Eu vou falar sobre cada pilar. Cada pilar é como se fosse um mapa, é como se fosse, se tu pegasse um GPS, ele te desse a rota. E é isso que eu vou compartilhar com cada uma de vocês aqui. Essa metodologia, ela é baseada em 8 passos simples, que uma vez aplicado na vida de quem está cansada da vergonha da reprovação, causa uma mudança sensacional, extraordinária e muito rápida, fazendo com que os traumas, os medos, a ansiedade, o nervosismo sejam superados e você saia aprovada já de primeira na próxima prova. Então vamos lá? Pilar número 1 é buscar identificar a raiz do problema. Eu vejo várias pessoas indo fazer a prova de direção sem saber o que está acontecendo. Ela marca uma prova atrás de outra prova, sem saber o que realmente, aonde que ela tem que tratar, aonde que ela tem que trabalhar. Desculpa, mas isso é dar um tiro no pé. Isso é rasgar dinheiro, isso é botar dinheiro fora. Por quê? Porque essas pessoas acabam caindo no ciclo de reprovações e elas ficam aprisionadas lá achando que isso é normal, mas não é normal e eu estou aqui para te provar isso hoje. Pensa o seguinte: se com o teu instrutor do lado, nas aulas práticas, no dia a dia, tu faz tudo certo, mas quando chega na hora da prova, o medo, a ansiedade, o nervosismo, as pernas tremem, o esquecimento, o branco, a tal da tremedeira, ou até mesmo erros que tu consideraria bobos, eles tomam conta da tua cabeça, te enchem a tua cabeça, prejudicam o teu corpo e tu acaba saindo de lá reprovada. Pode ser que o problema não seja tão superficial quanto tu imagina. E ele, sinceramente, ele pode já estar enraizado dentro de ti. Presta atenção. Se tu já fez uma, duas, três ou mais provas e o problema continua, persiste igualmente, é bem provável que ele tenha dentro da tua cabeça uma raiz. Talvez algo que tu tenha passado lá atrás, talvez na tua infância, talvez na tua adolescência, talvez na tua fase adulta, ou quem sabe foi criado no processo da CNH. Quantas alunas vieram com trauma da autoescola, com trauma do instrutor, com trauma do examinador, com trauma de local de prova que não podia nem escutar falar em prova prática de direção. Tu imagina isso? Agora, o seguinte, eu quero que tu preste atenção. Tu tem que ter o maior controle emocional, não é antes da prova nem depois da prova, é durante a prova de direção. Por isso que é muito importante tu identificar. No momento que tu identificou, aí fica muito mais fácil de a gente chegar na raiz do problema. Outra coisa muito importante que eu vejo acontecer e muito
Eu vejo pessoas dizendo: "Ah, eu tenho isso. Ah, eu tenho aquilo". Ela nem identificou e ela já está dando qualquer nome para aquilo. O pilar número 2 é o pilar número um identifiquei. O número 2 é dar nome para aquilo que eu estou sentindo, para mim saber se realmente é o que eu estou imaginando. Às vezes, por exemplo, eu já peguei casos de pessoas que diziam o seguinte: "Ah, eu tenho ansiedade na hora da prova prática de direção". Ok, então explica para mim o que que é ansiedade para ti. Ah, eu chego lá e aí eu simplesmente começo a pensar em tudo que eu já fiz lá atrás que deu errado. Eu disse, lamento, mas isso não é ansiedade. Isso está gerando uma depressão. É aquela pessoa que pensa negativamente no passado e traz para o presente. Não é. Então não rotula, porque no momento que tu dá um nome errado para aquilo que tu está sentindo, tu vai provavelmente tratar errado. Com isso, tu não vai conseguir a tua aprovação. Ah, outra pessoa chega e diz para mim: "Ah, eu tenho, como é que se diz? Eu quero terminar tudo rápido". Ok? E o que acontece contigo? Ah, eu tenho estresse. Como estresse? Me explica. Aí a pessoa começa a dizer: Ah, eu quero que acabe de uma vez por todas. Eu fico pensando lá na frente o que pode dar errado e aí eu já começo a me martirizar a partir de agora. Eu disse, meu anjo, isso não é estresse, isso é ansiedade. Aquela pessoa que pensa muito lá no futuro, de forma negativa, traz para o presente e gera o sentimento, a emoção ruim. O estresse é aquela pessoa que pensa várias coisas ao mesmo tempo, naquele instante, e acaba gerando um sentimento, uma emoção ruim. Então, no momento que tu consegue identificar, consegue colocar um nome naquilo que está sentindo, fica muito mais fácil da gente chegar no resultado. Porque quando a gente identifica o que acontece, fica mais fácil da gente tratar. E é lá no pilar número 3 que o que, que eu faço? Eu vou identificar. Primeiro eu dei um nome. Segundo, não, primeiro eu identifiquei. Segundo eu dei um nome. Terceiro, eu vou quantificar. Como assim quantificar? É simples. Eu não sei o quanto aquilo está dentro de mim, o quanto aquilo está me afetando. Eu não sei o tamanho daquele problema. Às vezes tem pessoas que tu olhar de fora, o problema dela é desse tamanho, mas ela está imaginando algo grandioso, algo enorme, maior do que ela. Isso acaba afetando, atrapalhando. Nesse caso, aí que muda o sentimento, a emoção. Eu percebo que sim, ela tem que mudar na mentalidade dela. E aí, no momento que ela identificou, deu o nome, quantificou, fica mais fácil da gente tratar. Porque aí eu consigo ter um parâmetro, uma meta para saber o que eu tenho que fazer. Depois, no pilar número 4 a gente vai construir o que eu chamo positivo de partida. Como assim ponto positivo de partida? Se tu te lembra quando eu falei da história da senhora que reprovou 16 vezes? Eu trabalhei isso com ela lá no local de prova. Eu comecei a pegar tudo que ela tinha feito na vida de bom, tudo que ela tinha conquistado, tudo que ela tinha realizado, tudo que ela tinha feito para chegar até ali. Eu comecei a buscar na mente dela tudo que um dia foi um desejo, uma vontade e se tornou uma realidade, mas por que ela lutou, batalhou e concretizou. Então imagina quando chegar na hora da prova, tá lá esperando o local de prova, vem uma avalanche de pensamento desse tipo. Pô, o que eu já fiz, o que eu já conquistei, o que eu faço e faço bem, quantas vezes eu já dirigi bem, quantas vezes eu já dirigi isso para cima e para baixo. Pronto, olha quanta coisa boa eu trago. O sentimento, a emoção, aí sim, a pessoa, como eu digo, ela vira uma fera, pega sangue no olho e ela vai para cima com tudo. Por isso que é muito importante a gente definir o ponto de partida, que é o número 4. Por isso que tem pilar por pilar. É assim que a gente trabalha. No pilar número 5, eu, Carlos Nogueira, eu gosto de analisar. Por quê? Diante dos problemas e dificuldade, a maioria dos seres humanos, ele desenvolve duas reações. Eu não sei se tu deve ter escutado falar, acredito que sim, se não depois é só dar um Google aí. O nosso cérebro, diante de um perigo, ou algo que ele considera um perigo, ele tem duas reações. Ou ele luta, avança em direção àquilo que ele considera perigo, ou ele foge. Só que quando ele foge, ou ele corre, ou a mente dele, como não tem para onde fugir, ele apaga. Ele dá o branco, dá o esquecimento. E isso é um processo natural
que todo ser humano traz dentro de si. Eu tenho, tu tens, teu marido, tua esposa, teu filho, todos têm. Porque é natural, graças a esse processo, hoje a gente está vivo. Porque imagina se tu não tivesse medo de enfiar o dedo na tomada, se atravessar na frente de um carro em movimento, pular de um penhasco sem nenhuma proteção, ou então botar a mão no fogo. Isso é um processo natural de defesa do ser humano que já está dentro, já vem junto contigo dentro do teu DNA, já está no teu manual. Tu não precisa passar pelo aquele perigo para saber que aquilo é perigoso. Mas como a nossa mentalidade vem ainda lá do tempo das cavernas, tem certas coisas que o teu cérebro considera perigo e ele reage da mesma forma, do mesmo jeito. Pessoal, entendeu? Eu quero que fique claro isso, porque esse é um ponto muito importante. Se eu entendi, olha, diante de uma adversidade, diante de um problema, o meu cérebro vai reagir dessa forma, desse jeito, ok. Então eu tenho que tomar uma atitude diferente do que eu estou tendo, porque o que eu estou tendo não está me dando resultado, para que na próxima vez eu consiga ser aprovada. Então, no momento que tu entendeu como que teu cérebro funciona diante de uma adversidade, diante de um risco imaginável, porque não é real. Nem sempre o risco é real. Às vezes, a tua mente interpretou perigo por ver o examinador, por entrar no carro da autoescola, pelo monte de pessoas que estão lá olhando ela no local de prova, isso não causa risco para a vida dela, na maioria das vezes. Mas na mente dela, ela interpreta como algo muito perigoso, e aí então ela dispara aquela reação, e aí acontece um monte de química na cabeça dela. Então, isso acontece na maioria das vezes, e tem pessoas que nem sabem que isso acontece. Tem pessoas que vão para a prova de direção, esse processo natural do ser humano acontece, e ela diz o seguinte: ah, deu branco, ah, esqueci, ah, apaguei, ah, eu não me lembro o que aconteceu lá, ah, mas só foi só um pisca, só uma seta, ah, o carro apagou, não é possível. Mas isso são os processos involuntários trabalhando dentro dela e fazendo o que fez. Agora, depois que eu passei por esses 5 pilares, no pilar número 6, eu vou trabalhar a remoção de crenças e pensamentos ruins. Quem aqui não traz da infância, da adolescência, da fase adulta, no momento atual de vida, um pensamento, uma emoção negativa? Quem nunca pensou em algo que poderia dar errado? Quem nunca alimentou algo que não queria? Hoje, quando eu vou tratar as minhas alunas, minhas leoas, eu pergunto para ela onde é que está a mente dela. Elas estão presas num pensamento, num sentimento, numa emoção que elas não querem. E aí eu preciso tirar elas de lá, resgatar elas daquele sentimento, daquelas emoções e devolver o controle para elas. Mostrar para elas que sim, isso aí é um pensamento que tu está gerando, mas se tu é que está gerando, é tu é que tem o poder de tirar isso dentro de ti. E é isso que eu faço. Graças à metodologia, eu estou falando aqui a grosso modo. Claro que na prática fica muito mais fácil. E justo no pilar número 7 é aonde eu realizo o teste. Olha, eu já conheci vários profissionais da área de desenvolvimento humano, da área da psicologia, da área da terapia, hipnose, programação neurolinguística, que eles não gostam de testar. A pessoa vai lá para fazer o tratamento e eles não gostam de testar. Eles, sinceramente, não sabem se aquilo, porque eles têm medo. Eles têm medo de testar se aquilo deu certo ou não. Porque se não deu certo, como é que eles vão ficar? E aí o que que eles fazem? Eu não, eu gosto de testar. Eu gosto de me puxar, eu gosto de sobrepor. Eu gosto de chegar lá, se não deu certo, eu tenho um monte de coisa para aplicar, um monte de técnica, um monte de ferramenta para que a pessoa saia daquele estado. Então, eu testo e eu ensino as minhas alunas a testarem antes mesmo da prova prática de direção. Por quê? Porque no momento que ela testa antes da prova, ela vai para a prova já bem preparada. Ela testou se poderia, o que poderia dar errado, corrigiu, aí ela vai para a prova preparada. Ela vai para a prova já com sangue no olho, para sair de lá aprovada. Eu já vi pessoas que passaram por processo de terapia porque o profissional nunca quis testar durante anos e anos e anos e anos.
Como o caso dessa minha aluna, Amara Costa, que ela foi se tratar com um psicólogo durante 2 anos, um trauma que ela tinha relacionado a cachorro, e ela, quando chegou até mim, ela ainda não tinha tratado isso, não tinha mudado nada. Ao contrário, cada vez que ela ia no psicólogo, sem perceber, eu não sei se falta de conhecimento ou o quê, o psicólogo acabou reforçando ainda mais o medo que ela tinha de cachorro. Tanto que aquilo se tornou algo tão grande que estava atrapalhando outras áreas da vida dela. Nada contra quem não testa, nada contra quem acha que tratamento a longo prazo é bom, nada contra. Eu, Carlos Nogueira, não sou a favor, não sou a favor de nenhum tratamento que crie dependência. Tanto que hoje quem entra na minha metodologia, ela por si só vai achar o caminho, vai se libertar, vai buscar sua independência, sua liberdade, vai fazer a metodologia, vai ser aprovada, vai buscar formas de dirigir com confiança e segurança no dia a dia. É isso que eu desejo para todos vocês que estão aqui. Mas para isso, tem que se permitir, tem que querer. Entendeu? Então, é isso que eu quero para vocês que estão aqui agora. Mas, é claro, tu tem que te permitir, tu tem que querer, ok? E nada contra quem acha que, não, eu preciso passar por terapia durante anos e anos e anos, e é aquela tortura cada vez aumenta em vez de diminuir. No final, no pilar número 8, para encerrar a metodologia, o passo a passo que eu ensino, eu aplico a hipnose clínica. Mas, para aquelas que estão de plantão, é o seguinte: a hipnose clínica não é nenhuma religião, não é nenhum truque, não é nenhum esqueminha, não é nenhum jeitinho, não é nada disso. É ciência pura. Como que o cérebro reage quando a gente dá alguns comandos? Ou melhor, quais os comandos que ele recebe diariamente para que ele entre num estado alterado de consciência? E a hipnose, todos nós entramos em 80% do nosso dia a dia. Ou seja, quando tu está numa rede social, com o celular na mão, e aí tu passa horas e horas ali, passando o dedinho na tela, isso quer dizer o quê? Quer dizer que tu está num estado alterado de consciência, a famosa hipnose, e tu nem percebeu. Entendeu? Então isso é muito importante e às vezes pode estar acontecendo e tu não te ligou. Então, fica ligado. Tô na frente de uma novela, tô vendo um filme. Entrei num carro, num ônibus e eu só me lembrei quando cheguei no local, no meu destino final. Tu entrou em estado alterado de consciência sem perceber e aí depois tu diz para mim, eu nunca fiz hipnose. Ao contrário, tu faz quase todos os dias, a toda hora, a todo instante. Só talvez tu ainda não tenha percebido ainda, ok? E eu quero te trazer, eu quero que tu tenha o domínio da tua situação. Eu não quero que ninguém a partir de agora, te sugestione, use, te faça de fantoche. Não, eu quero que tu tenha o controle das tuas emoções, dos teus sentimentos, ok? Ai, mas eu não sei nada sobre isso. Não, não precisa saber. Eu sei, vou te conduzir, vou te levar no caminho. Qualquer dúvida que tu tiver, vai ter a comunidade das alunas lá para tirar essas dúvidas, outras companheiras. A gente vai ter aula, consulta em grupo para a gente conversar, trocar ideia, tirar dúvidas. Nessas consultas eu trato, curo traumas, curo fobias e assim por diante. Mas eu já tenho idade, eu não consigo. Consegue. Eu tenho aluna hoje com mais de 70 anos já, entrou na metodologia, já fazia um ano que ela estava tentando, antes de entrar na metodologia, um ano tentando. Até que antes de completar um ano que ela estava tentando e não conseguia, ela entrou em contato comigo, entrou na metodologia e antes de completar 71 anos de idade, ela conseguiu ser aprovada de primeira depois de ter passado por várias reprovas e na metodologia. Ela anda por tudo quanto é lado, anda na cidade, anda na colônia, tem seu carrinho, está feliz da vida, tem a sua independência. E é isso que eu desejo para todas que estão aqui, ok? Eu quero ver vários e várias de vocês que estão aqui hoje comigo, chegando na sua aprovação, mandando mensagem para mim no meu privado: Ei, seu Carlos, eu consegui ser aprovado na prova prática de direção, vindo de X números de reprovas. O senhor me ajudou.
Agora eu te pergunto o seguinte: sabe o que todas as minhas alunas que já foram aprovadas têm em comum? Comprometimento e dedicação. Todas elas se dedicaram, passaram pelo método Você é Aprovado na CNH e hoje têm a sua liberdade e a sua independência. E é isso que eu desejo para você que está aqui agora comigo, que quer chegar antes de chegar o Natal, já ter a tua habilitação na mão. Antes de chegar o Ano Novo, tu poder passar o Ano Novo, o Réveillon, com a tua CNH na mão. Imagina tu indo para uma praia, imagina tu indo para a colônia. Imagina tu simplesmente tendo a tua liberdade de ir e vir a hora que quiser, quando quiser, com a tua CNH na mão. Então, por isso agora eu quero te falar apenas, eu só quero falar apenas com quem está comprometida em se tornar uma leoa e ser aprovada na próxima prova prática de direção. Quem não quer isso, eu vou pedir licença para que a pessoa saia da live, pode sair, bem tranquilo, porque eu não quero falar com quem não quer me escutar. Eu não quero ter que convencer alguém que ainda não entendeu o que está acontecendo, ou alguém que sabe que o emocional dela está afetando e ela não quer tomar nenhuma atitude para isso. Essa pessoa não quer, porque demora muito mais tempo eu tendo que convencer uma pessoa do que realmente ela precisa controlar o emocional, do que a pessoa que já sabe, ó, eu já sei, já reprovei e eu quero a sua ajuda, eu preciso da sua ajuda, para ser aprovada na próxima prova prática de direção. Então, já foram embora, quem não queria, acredito que se você que está aqui agora, se ficou até agora, é porque tu quer fazer parte do meu time de alunas, do meu time de leoas, não é mesmo? E eu vou te falar agora a melhor parte. Eu vou te falar tudo que tu vai ganhar se inscrevendo hoje. Tu vai ganhar a metodologia Você é Aprovada na CNH. Hoje é o método que mais aprova na prova prática de direção, sem ensinar prática, sem truquezinho, sem esqueminha. Vai ganhar também o curso Terapia de Impacto para perder o medo de dirigir. Ué, mas como assim? Eu queria só ser aprovada? Não, não adianta só ser aprovada se tem medo, se tem algum trauma, tem alguma fobia. Eu vou te dar um curso específico para isso. Vai ser teu, tu pode usar a hora que quiser, quando quiser, pode usar para CNH. Tem medo de sapo, tem medo de rato, tem medo de inseto, tem medo de alguma coisa? O curso serve também para isso. Ele chama-se Terapia de Impacto para perder o medo de dirigir, porque é rápido, é no estalar de dedos que a pessoa já tem resultado. Terceira coisa que eu vou te dar. Primeiro, a metodologia. Segundo, o curso Terapia de Impacto para perder o medo de dirigir. Terceira coisa, a sala secreta da CNH. Ou seja, a sala secreta é um encontro uma vez por semana. Vou estender até o final desse ano para quem quer realmente ser aprovada, já na próxima prova prática de direção. Essa pessoa que entrar hoje já vai ter agora sábado, dia 30, o primeiro encontro comigo e as outras leoas, onde a gente vai trabalhar fortemente na tua aprovação. Eu vou te pegar pela mão e levar pela tua aprovação. Eu vou tirar dúvidas nesses encontros, eu vou responder perguntas, eu vou ouvir as pessoas que estão aí, vou entender o que elas passaram, vou ver o que elas fizeram, o que, que não fizeram ainda, o que, que pode ser feito para ser aprovada já de primeira. Nessas consultas, eu às vezes ainda tiro trauma, eu curo fobias, eu faço miséria e é sensacional, é divertido. É uma sala secreta, somente quem participa é as minhas alunas, as minhas leoas. Eu e você e as outras colegas. Ah, vou dar um livro digital também para trabalhar a ansiedade na hora da prova prática de direção. Isso mesmo. A ansiedade hoje é o mal do século, tem pessoas que nem sabem, tem, nem sabe que tem, muito menos como tratar. Então eu vou te mostrar. Agora eu vou te mostrar aqui rapidinho, rapidinho, já vai terminar. Dá uma olhada como que funciona os módulos, cada aula do curso e tudo que tu vai ganhar lá dentro. Vou te mostrar aqui o passo a passo agora. Ó, para quem entrar nessa Black, vai ganhar o quê? Vai ganhar a metodologia Você Aprovada na CNH, vai ganhar também a sala secreta, esse é o entregável
que eu vou falar depois, que é sensacional, extraordinário. Para quem realmente quer ser aprovado, isso aqui ajuda e muito. Através dessa sala secreta já foi curado traumas, fobias, medo, que mais? Crise de ansiedade, depressão, crise de pânico e assim por diante. Mas, bora lá. Quem entrar também vai ganhar esse aqui, ó. Elimine o medo de dirigir através da terapia de impacto. Mas eu vou começar direto aqui, ó, na mentoria Você é Aprovado na CNH, que eu acho que é o principal para quem está aqui. Ó, como que ela vai funcionar? Já abre a aula aqui, ó. Essa aula aqui, a primeira aula que tu vai assistir do módulo, que está aqui, ó, é a aula que fala sobre garantia. Mais adiante eu vou falar sobre cada garantia que eu dou hoje para quem faz a metodologia Você é Aprovado na CNH. Depois desse vídeo, qual é o próximo? O próximo vídeo é o obrigado. Aí vai vir aqui, ó, o vídeo de obrigado, aula 1, como funciona o método, explicando todo o passo a passo. Ó, depois dessa aula, vamos para a aula de cronograma. O que é o cronograma? Como que ela vai funcionar? Como que tu pode tirar o melhor proveito da plataforma, ok? Depois a gente que passou a explicação, como que ela vai funcionar, qual é a garantia que tu tem, agradecer por estar junto comigo, aí sim a gente vai entrar no conteúdo. Essa aula aqui é uma das aulas mais importantes, ó. Saber identificar o que está acontecendo com você hoje em relação à prova prática de direção. Saber se é algo que foi criado na tua adolescência e está representando hoje, impactando no teu resultado. Saber se foi criado em algum momento da tua vida. Saber talvez se foi algo que foi criado no próprio processo da CNH. Às vezes tem relação? Tem. Então é aí que tu vai identificar. Depois tem a próxima aula que fala justamente sobre isso, relação. Como assim relação? Às vezes a pessoa passou por um trauma, um medo muito grande e ela está relacionando esse trauma com a questão da prova prática de direção. Ou seja, ela traz no dia da prova o mesmo sintoma. Então aqui a gente tem que mudar e ver aonde que está essa relação na mente dela. Depois, ver o que ela realmente está sentindo hoje e mudar. Por exemplo, se uma pessoa tem medo, qual é o contrário do medo? O oposto, coragem. Se a pessoa está insegura, segurança e assim por diante. Aqui eu vou te ajudar a identificar se tu realmente tem a habilidade que precisa hoje para ser aprovada. Só essa aula aqui já te ajudaria a identificar aonde é que tu está pecando, aonde tu está errando e como corrigir isso. E aqui eu vou te mostrar como eu posso te ajudar. Bom, isso aqui é só o início, só a introdução. Depois disso, a gente vai para o módulo 3. Aqui o próprio módulo já diz. Se você tem pressa e não pode esperar, então aqui é o módulo de prova. Nesse módulo de prova, vai ter técnica por técnica, ferramenta por ferramenta, para te ajudar a ver o que está acontecendo. E o mais legal, essas aulas aqui, elas são curtas, ou seja, são pequenininhas. São aulas de 7 minutos, de 6. A aula mais grande é de 20 minutos, mas é uma aula para identificar se hoje tu está sendo sugestionável, influenciado por algo ou por alguém. E aí depois vai ter o passo a passo da metodologia, cada técnica, cada ferramenta. Eu hoje aqui, elas estão separadas uma a uma. Antes, a pessoa que entrava na metodologia só tinha acesso a essas 3 aulas. Aula número 1, aula número 2 e aula número 3. Hoje ela tem as mesmas ferramentas que estão aqui nessas aulas, separadas uma a uma. Então a pessoa não tem tempo, quer aprender uma técnica rápida para usar no dia da prova, vai lá nas ferramentas. Aqui é a parte número 1, o máximo é 27 minutos, 28 e 21.
Essas são as 3 aulas que tu precisa para colocar em prática e ir para o dia da prova já preparada. Ah, mas então por que que tu não oferece só essas 3 aulas? Não, porque na realidade eu quero que tu saia preparada não só para ser aprovada na próxima prova, mas para dirigir com confiança, segurança e tranquilidade no dia a dia. Não adianta ter a CNH só de enfeite, só para bonito. Não, eu quero que tu realmente tenha e faça bom uso dela. Por isso que eu estou te dando várias ferramentas. Aí depois vem o módulo 5, módulo 6, módulo 7, onde eu faço um questionamento, módulo 8, sabendo se ela já está preparada para ir para a prova ou não, módulo 9 e o módulo 10 de empoderamento. Ou seja, eu quero empoderar para saber se tu está realmente pronta. E aqui vem o pulo do gato. Ó, aqui está o módulo de reprogramação mental. Esse aqui é um módulo bônus que eu dou para a pessoa. Esse módulo aqui é sensacional. Ele tem a aula como reprogramar sua mente, tem o poder do estado, tem o controle da mente, tem técnicas de auto-hipnose, tem auto-hipnose e relaxamento e tem uma proposta no final. Então, olha quanta coisa boa tu tem aqui para colocar em prática e ser aprovada. Ah, e no final tem as aulas secretas. Esse é um dos bônus para quem entrar agora. Então, não perde tempo. É isso que eu quero para você que está aqui. Na realidade, no momento que tu entrar, só vou ressaltar uma outra parte muito importante. No momento que tu entrar, fazer parte do meu time, hoje tu vai ter acesso à mentoria Você é Aprovada na CNH, ao curso Elimine o Medo de Dirigir através da terapia de impacto, vai ter também outras técnicas, outras ferramentas. Então não perde tempo. Ah, vai ter, não está aqui, não mostrei, mas vai ter também um e-book para controlar a ansiedade. Olha quanta coisa. E aí eu te pergunto, vai ficar? Ah, aqui tá a sala secreta. Essa sala secreta foi onde eu falei que ela é muito importante para quem realmente quer ser aprovada. Ela aqui, ela está dando, aqui é o segredo. Aqui tu vai ter acesso à minha pessoa, vai poder conversar comigo diretamente, eu e você e mais as outras colegas em grupo, uma aprendendo com as outras e assim por diante, ok? E aqui é o, como se diz, é o filé. Aqui está o Elimine o Medo de Dirigir através da terapia de impacto. É sensacional esse curso, esse treinamento. Só ele por si só já vale todo o investimento na metodologia. Ó. São várias aulas explicando como funciona, como que acontece dentro da mente da pessoa, o que causa o medo de dirigir, qual a diferença entre medo e fobia, os sintomas do medo, como perder o medo de dirigir, eliminando o medo, e aí no final sempre dou uma oportunidade. Então, a hora é agora. Te vejo aqui dentro da metodologia. Agora eu vou te mostrar o restante. Legal, não é mesmo? É assim que funciona a metodologia. Lá dentro tem o módulo 3. Para aquela pessoa que tem pressa, que já está com a data marcada da prova, não pode perder tempo, ela vai focar só no módulo 3. Eu vou instruir ela o que ela tem que fazer do módulo 3. Eu vou instruir ela o passo a passo. Eu vou ainda dar áudios para ela escutar pelo WhatsApp. Ela não precisa entrar na plataforma, ela não precisa ter internet. No momento que ela entrou, baixou os áudios lá, ela vai ter um passo a passo para aplicar na hora, antes da prova e durante a prova, ok? Depois que ela foi aprovada, ela pode se beneficiar de todo o módulo que está lá. Inclusive, tem o módulo 10, que é o módulo de reprogramação mental. Para quem tem um trauma, tem uma fobia, passou por alguma coisa na infância, na adolescência, na fase adulta ou está passando, tem como reprogramar hábitos que a gente não quer mais, coisas que a gente detesta. Isso é só o que tu vai ganhar. Agora eu vou falar dos bônus. O que que é o bônus? É os presentes que eu vou te dar para quem se inscrever. E fica bem ligado, ó. A primeira que se inscrever hoje vai ganhar um kit das leoas, ou seja, uma camisa das leoas
vou pedir para a minha equipe colocar na tela uma camisa e vou também uma pulseira das Leoas. Imagina tu chegar no dia da prova prática de direção, com o uniforme das Leoas, com o mantra das Leoas, hashtag Leoa e dizendo: eu sei, eu quero, eu posso e eu consigo. Nada nem ninguém vai me impedir de buscar a minha aprovação. E outra coisa legal, a pulseira. A minha está aqui porque ela está em black. Ó. Eu sei, eu quero, eu posso, eu consigo. A toda hora, a todo instante, eu me lembro do que eu tenho que fazer, como que eu tenho que fazer, não tem como esquecer. Ela está junto comigo, ela acorda comigo, dorme comigo, eu vai tomar banho comigo, eu me divirto com ela, eu me tristezo com ela, mas ela está sempre junto ali, porque isso reforça a minha mentalidade. Então, a primeira que se inscrever, em seguida que a minha equipe liberar o link, vai ganhar o kit das Leoas, vai ganhar uma consulta individual comigo, só eu e você, tu falando o que tu precisa, o que acontece, como que acontece, eu te dando o caminho certo. E eu tenho certeza que é a melhor coisa que tu vai ter na vida. E você não tem sorteio, a primeira que se inscrever vai ganhar. E outra coisa, além disso, a primeira que se inscrever, eu vou pagar a tua reprova. Se caso tu entrar na metodologia, sendo a primeira, e tu for reprovada e mostrar o comprovante, eu vou pagar a tua reprova. Ou seja, a pessoa pode entrar na metodologia, fez a sua inscrição, ganhou o uniforme das leoas, ganhou o curso terapia de impacto, ganhou o curso, que mais? O livro digital da ansiedade, ganhou a metodologia você é aprovado na CNH, ganhou a sala secreta e ainda, se ela reprovar, eu vou pagar para ela a reprova dela? Pô, aí não tem, né? Aí não tem mais. Essa é para a primeira. Então, assim que eu colocar a minha equipe colocar o link, corre, ó. Corre que às vezes, muitas vezes estão tentando fazer e não conseguem. Então, corre para ser uma das primeiras. Agora, outra coisa, as 5 primeiras. A primeira vai ter tudo isso. As 5 primeiras que vierem depois, as 5 primeiras, elas vão ganhar o kit das leoas, a consulta em grupo, ok? Que mais? Ah, e mais, a consulta individual também. Combinado? Então corre. Corre porque não pode perder tempo. Não tem sorteio, é por ordem. Então 6 vão se beneficiar. Agora, para quem se inscrever hoje até a meia-noite, vai ganhar a consulta individual comigo. Vai ganhar a consulta individual comigo, vai poder participar da sala secreta, um encontro uma vez por semana até o final do ano. A pessoa vai poder participar. Olha que legal, sensacional, show de bola. Agora eu vou te dizer o seguinte: eu não sei você, mas em vez de ficar tentando, arriscando, gastando mais dinheiro com algo que até agora não deu certo, eu investiria num método testado e comprovado por centenas e centenas e centenas de mulheres, não só no nosso país, quanto fora do nosso país. Então faz o seguinte, não perde tempo, a hora é agora. Eu quero te garantir que tu tem a oportunidade de fazer algo que vai dar certo. Eu, sinceramente, se eu tivesse certeza que aquilo ali ia trazer o que eu desejo, eu não pensaria duas vezes em investir num método testado e comprovado por centenas de pessoas nas aulas práticas. E olha só, eu estou fazendo isso pois muitas alunas, muitas pessoas que não conseguiram entrar na última turma me pediram. Então, eu estou abrindo essa exceção, ok? Eu não precisava estar fazendo isso de coração, eu já tinha encerrado a última turma, já tinha dado como finalizado o meu processo da CNH no ano de 2024, mas muitas pessoas vieram no meu ouvido, vieram mandar mensagem no meu privado, mandaram mensagem até no meu WhatsApp privado. Então, eu estou atendendo essas pessoas. Mas se tu que está aí não quer, não está interessado em se comprometer, não está interessado em ser aprovada, tranquilo, ok. É só para quem realmente quer, para quem realmente precisa, tá bom? Algumas vão dizer o seguinte: ah, mas eu não tenho dinheiro. Essas pessoas é a que mais deve fazer um esforço e entrar, pois não tem mais tempo a perder e nem dinheiro para arriscar, a reprovar, a ter que recomeçar tudo do zero. Imagina, tu já pensou quanto é que tem que abrir um novo Renasce?
Tu já pensou ter que começar tudo do zero novamente, pela tortura, pelo sofrimento, pela dor psicológica e ainda começar sem ter uma solução, sem ter um passo a passo? Tá louco, né? Aí ninguém merece. Ah, mas eu já estou gastando demais. E aí eu te pergunto, se tu já está gastando demais, ou se tu já gastou demais, vai continuar gastando até quando? Até quando tu vai desvalorizar o teu dinheiro? Até quando tu vai continuar botando teu dinheiro fora em pacotes de aulas, em aulas práticas e não tendo resultado? Sabe lá quando? Entendeu? Não é isso que eu quero para ti. Eu quero que tu realmente faça algo que vai te dar a certeza que tu vai ser aprovada. Corre e aproveita a última chance por um valor do que eu já fiz o ano inteiro com os outros cursos para te ajudar, depois de aprovada. Ah, mas como assim? Quanto vai custar? Vou pedir para o pessoal colocar aqui na tela. A metodologia hoje que mais aprova na prova prática de direção com super desconto. 12 vezes de R$ 48. Somente 12 vezes de R$ 48. Isso mesmo, 12 vezes de R$ 48. Pensa bem, tu junta a moedinha que sobra da feira, do supermercado, da venda do pão, bota num cofrinho, no final do mês tu tem lá, duvido que tu não vai conseguir juntar R$ 48. E aí tu vai com R$ 48 levar a metodologia que mais aprova na prova prática de direção, levar o curso terapia de impacto para perder o medo de dirigir, que pode ser usado para outras coisas, levar a sala secreta, levar o e-book de ansiedade. Pô, sinceramente, só a metodologia vale mais do que isso. Hoje eu estou te dando ela por menos da metade, com desconto e ainda com mais meu apoio, o apoio da minha equipe, comunidade das Leoas, tem a comunidade das Leoas que é sensacional. Tudo isso pela bagatela de R$ 48. Pare e pensa bem, vai continuar reprovando até quando? Se vai continuar reprovando é porque quer. Ah, mas de repente tu vai dizer o seguinte: ah, mas quem me garante que isso vai dar certo? Para aí, que eu ainda não terminei, essa é a melhor parte. Eu vou te dar o seguinte: eu vou te dar 7 dias para te testar o meu treinamento, para te ganhar tudo isso, para te beneficiar de tudo isso. Se tu achar que não é para ti, tu tem 7 dias para pedir o teu investimento de volta. 7 dias para pedir o teu investimento de volta. Sabe o que é 7 dias? Pô, eu vou experimentar uma coisa durante 7 dias. Vou me deliciar, vou aproveitar. E aí, se eu não gostar, 7 dias depois, não precisa nem falar comigo. No próprio aplicativo que tu fez a compra, lá tá um botão que tem 7 dias. Acabou, tá ali o prazo, e aí tu pode clicar e recebe todo o teu investimento de volta. Não tem pegadinha, não tem esqueminha, não tem mimimi. É todo o dinheiro de volta. Agora, mas só isso? E se passou os 7 dias? É simples. Eu criei aqui uma garantia, tá aqui, ó, garantia aprovada ou aprovada. Essa garantia aqui é sensacional. O que eu fiz? Eu coloquei aqui dizendo o seguinte: se aquela aluno ou aluna usar a minha metodologia, usar o meu passo a passo, seguir as minhas recomendações e ela não conseguir ser aprovada, eu devolvo centavo por centavo. Claro que ela tem que cumprir os requisitos, que é assistir a metodologia, colocar em prática antes da prova e durante a prova. Eu registrei esse documento em cartório, ó, preto no branco. Aqui não tem esqueminha, não tem letra miúda. Eu estou te dando duas garantias. Agora só tem o seguinte: ou tu entra ou tu não entra. Tu tem três caminhos a partir de agora para seguir. Primeiro caminho é fazer o que sempre fez até agora, vai ter o que sempre teve os resultados que tu está tendo. Se tu está satisfeita com o que tu está tendo agora, continua. Continua. Se tu está bem, sofrendo, te torturando, te martirizando, perdendo tempo, perdendo dinheiro, sendo motivo de chacota, ok. A segunda opção é ver tudo isso que eu passei aqui, é tentar pegar 14 anos de conhecimento e tentar replicar, fazer tudo isso sozinha. Olha, tem alunas que deram depoimento e que lamentaram por não ter entrado a primeira vez que me conheceram, porque elas tinham economizado tempo, dinheiro, desgaste físico e mental. Agora, a terceira opção que eu espero que tu siga é seguir, te inscrever no link que está aqui agora, fazer parte do meu time de alunas, fazer parte do meu time de leoas,
e pegar o meu acompanhamento até a tua aprovação. Vai ser eu, você, as colegas e mais a minha equipe te ajudando, te apoiando, te motivando, levando até a tua aprovação. Agora, a escolha é tua. Eu te dei o caminho e te dei tudo isso. Te dei o curso, a metodologia, te dei também o curso Terapia de Impacto para Perder o Medo de Dirigir, a Sala Secreta com as Leoas e mais o e-book Ansiedade na Hora da Prova Prática de Direção. Estou te dando 4 coisas e ainda estou te dando um desconto mais barato ainda, estou tirando mais de R$ 1.000 do meu bolso para dar para ti, desconto real. Não é truquezinho, não é esqueminha, não é nada disso. Agora faz o seguinte, clica no link aqui embaixo. Tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, chama no suporte que vai ficar aqui embaixo, ou então alguém da minha equipe vai te ajudar. Até a meia-noite. Corre, corre, porque essa chance é única. Bora para cima. Tô te aguardando.